capítulo 1, versículo 40 até 45. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler com atenção. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro dele. Até aí a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que Ele esteja conosco, nos ensinando, trazendo luz à nossa mente, para que possamos compreender a palavra e nos alimentarmos do texto sagrado. Vamos orar. Senhor Deus bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que temos de estarmos em culto ao Senhor, te adorando em espírito, em verdade, como o Senhor merece, Pai. E agora também, Pai, que lemos a Tua palavra, lemos essa passagem, Senhor, do Evangelho de Marcos, nós te pedimos que Teu Espírito Santo nos leve ao entendimento, nos leve, Pai, à compreensão desse texto e que o Senhor fale aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, Pai, na certeza de que o Senhor está conosco e é o Senhor quem nos ensina. Em nome de Jesus, nós te oramos, também te agradecemos. Amém. Como temos visto, irmãos, o Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação. O Senhor Jesus, ele é retratado como um homem imparável, que está sempre em atividade. E é claro, nós sabemos que grande parte da atividade de Jesus foi fazer milagres, foi demonstrar o seu poder, a sua autoridade, e ele fazia isso de muitas maneiras, é claro, mas de uma maneira muito interessante. Nós lemos com muita frequência no texto dos evangelhos, dos 4 evangelhos que temos na palavra do Senhor, vemos o Senhor Jesus realizando milagres, curando doentes, expulsando demônios, pessoas que não viam passam a ver, pessoas que não andavam passam agora a andar pela palavra do poder de Cristo. E de maneira que essa e devemos compreender isso, uma parte importante do ministério de Jesus. Já temos falado aqui nesta série que, apesar de ser uma parte importante, não é a principal. Afinal, os irmãos lembram que na semana passada mesmo estávamos pregando aqui, lemos aquele texto em que Jesus Cristo, ele mesmo diz, né, você pode ler junto comigo, no capítulo 38, né, no contexto acima, onde Jesus diz: nós vamos aos outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, o testemunho pessoal de Jesus acerca do que ele veio fazer foi: eu quero ser um pregador do reino de Deus, um pregador do evangelho. Jesus, ele não veio para ser um milagreiro. Nós já temos falado sobre isso bastante aqui, e é uma ênfase do evangelho de Marcos. Mas, como eu disse, há um lugar para fazer milagres. Há um espaço no ministério de Jesus para fazer milagres. E são tantos nos evangelhos. E cada um parece que nos ensina de uma maneira diferente. Nós vemos como o Senhor Jesus, às vezes, ele cura dizendo apenas uma palavra, ele cura tocando, às vezes ele cura até, não é, de uma maneira até curiosa, né? Quando vemos aquela mulher do fluxo de sangue que toca nas vestes de Cristo e imediatamente é restaurada do seu mal, imediatamente tem a sua saúde restaurada. Parece que, certamente, pela sabedoria do Senhor, o Espírito Santo escolheu aqueles milagres que nos ensinariam, não é? Porque Jesus fez muito mais milagres
O Evangelho de João nos diz de maneira muito clara, né? Jesus ele fez muito mais. Jesus falou tantas coisas que não estão escritas, mas aquilo que está escrito é para que nós possamos crer, conhecer a obra bendita e perfeita do nosso Salvador, Jesus Cristo. E aí, no primeiro capítulo ainda do Evangelho de Marcos, nós encontramos a cura deste homem. Um homem que estava leproso, certo? Como eu disse, existem muitas curas no Novo Testamento, muitas curas no ministério de Jesus. Mas perceba que existe um lugar especial para aquelas curas que Jesus fez, que tratava situações específicas da lepra. Afinal, a lepra não era uma doença qualquer naqueles dias. Compreenda, é uma doença, né? Hoje, os estudiosos, né, a identificam, por exemplo, como a hanseníase. Hoje, uma doença muito menos grave do que era naquele tempo, pelo avanço da medicina, pelo avanço do conhecimento científico que Deus deu ao homem, nós podemos contornar esse mal, né? Graças a Deus por isso. Mas naquela época, a lepra era algo terrível, era algo que limitava a pessoa, né, o leproso, a um estilo de vida de distância, de afastamento da sua vizinhança, da sua família, da sua sociedade, porque naquela época não tinha cura e era extremamente contagiosa essa doença. Mas não era somente uma questão de saúde. Se você já tem familiaridade com o Antigo Testamento, principalmente ali com os livros da lei, sabe que a lepra, ela recebe um tratamento muito especial no texto da lei. Afinal, essa doença, ela funcionou durante o tempo da lei, durante o tempo da antiga aliança, como um tipo de símbolo do pecado na vida humana. A ponto de o leproso, ele era um tipo de representação. Uma pessoa ter lepra, ou até se você lembra bem do texto lá de Levítico, né, uma casa podia ter lepra. Uma parede mofada, por exemplo, o sacerdote ia avaliar. E uma pessoa com lepra, uma roupa com lepra, uma casa com lepra, essas eram demonstrações da natureza destrutiva, da natureza, né, contaminada do pecado, que aparentemente não tem cura e que destrói tudo que toca. Então, a lepra recebe esse tratamento nas páginas da Escritura, principalmente no Antigo Testamento. Nós sabemos, né, e isso acaba sendo uma informação que é bem relevante na leitura desse texto. Os leprosos, como eu disse, eram pessoas que viviam ilhadas, separadas. Elas não podiam viver em comunidade, não só pela questão da saúde, como eu disse, mas porque, falei, a lepra era interpretada como algo religioso, era algo espiritual, de maneira que um leproso não podia apresentar os seus sacrifícios, por exemplo. Um leproso não podia cultuar. Um leproso, ele não podia estar no culto. Se você tocar num leproso, você também se torna impuro por 7 dias. E durante 7 dias, também não pode estar na presença do povo. Perceba que era uma situação muito dramática, muito trágica a situação dessas pessoas. E aí nós encontramos esse texto, em que o Senhor Jesus, na sua rotina, no seu ministério, no seu dia a dia, no seu ministério de ensino, de anúncio do reino de Deus, o Senhor Jesus, ele interage com um leproso, com um homem leproso, assim como ele fará muitas vezes no seu ministério. Assim como ele fará, e isso traz aqui um tipo de reviravolta inesperada. Afinal, Jesus, ele não só está com o leproso, mas ele toca no leproso. Nós vamos ver quais são as consequências
dessa questão aqui, como o texto, como o Evangelho de Marcos nos apresenta aqui o desenrolar dessa história. É um texto muito curto, muito simples, nós já lemos, e podemos separar aqui em essa cena, tá certo? Podemos separar essa cena em 4 momentos. O primeiro momento é a súplica do leproso, certo? Nós lemos no versículo 40, um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. Essa é a súplica desse homem. Perceba, irmãos, e aqui eu quero que você perceba que essa súplica é um exemplo de um clamor submisso. Ele se aproxima diante de Jesus. Nós não sabemos exatamente onde Jesus estava. Afinal, no versículo seguinte, nos é dito que Jesus foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Certamente esse leproso não estava na sinagoga, porque lembra, os leprosos não podiam frequentar essas reuniões. Mas em algum momento, em algum lugar, nessa peregrinação de Jesus, esse homem se aproxima dele. Já aqui nós temos algo muito interessante acontecendo. Lembra, o leproso não podia se aproximar de ninguém, mas ele se aproxima de Jesus. Ele fica perto. Ele vem para esse lugar de proximidade daquele Cristo, daquele Senhor que estava ali diante dele. E a maneira com a qual ele se aproxima de Jesus nos demonstra que aquele homem tinha sim algum tipo de entendimento de com quem ele estava falando. Afinal, ele primeiro se ajoelha. Ele pede de joelhos, como nos diz o versículo 40. A gente sabe que um judeu, ele não se ajoelha para qualquer pessoa. O judeu era muito preocupado com a idolatria. Era muito preocupado com a questão de diante de quem ele presta honras, reverências. Um judeu não se ajoelhava diante de ninguém que não fosse o Senhor. E aí, ele se ajoelha diante de Cristo. E ainda mais, nesse texto nós vemos aqui, pelo menos na versão Nova Almeida, atualizada, nós vemos que ele diz: se o Senhor quiser, pode me purificar. Essa, é claro, uma tradução um pouco mais livre, porque em Marcos nós lemos literalmente: se tu quiseres. Como a Nova Almeida ela quer tirar o tu e o vós, ela deixa mais simples. E a gente falaria dessa maneira, respeitosamente: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Mas é interessante que no texto de Mateus e também em Lucas, onde nós temos o paralelo desse texto aqui, está lá com todas as letras no grego: Senhor, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Aí sim nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que esse leproso, ele não estava falando com qualquer pessoa. De novo, um judeu, ele não chama qualquer pessoa de Senhor. Senhor é uma palavra que é guardada unicamente para o Deus vivo e verdadeiro. E esse homem está ali, se prostrando, se ajoelhando, Lucas vai dizer, com o rosto em terra, e nos dando esse exemplo, como eu já disse, de uma oração submissa à vontade de Deus. Ele, leproso, doente, afastado, nós não sabemos por quanto tempo ele estava passando por esse mal. É claro que ele queria cura, é claro que a cura e a purificação era aquilo que ele mais buscava nesse mundo. Mas olha que de maneira maravilhosa ele se achega a Cristo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Veja, essa oração nos ensina muito, irmãos. Infelizmente, nós sabemos que existe um tipo de prática diante de Deus em oração que se coloca num tom arrogante. Eu quero a cura e é exatamente a cura que eu vou ter. E aí a gente sabe, o linguajar.
cheio de determinações, cheio de decretos, cheios de profecias, como se nós é que chegássemos diante do Senhor e disséssemos: Senhor, olha, eu vou te dizer tudo o que o Senhor precisa fazer. Eu vou dizer o roteiro, eu vou dizer para o Senhor como o Senhor vai agir, porque sou eu quem mando. É isso que eu entendo quando alguém diz assim: Senhor, eu determino que o Senhor faça isso. É exatamente isso que eu imagino que está no coração dessas pessoas. É como quem diz: Deus, sou eu quem mando. Irmãos, isso não é fé. Isso não é reverência. O que nós vemos nesse homem doente, carente, nós vemos um coração que se aproxima diante do Senhor em reverência, se curvando, honrando, em confiança e em submissão. Eu quero ser curado, Senhor, mas não é a minha vontade que vale. Não é aquilo que eu mais desejo que é importante, mas é aquilo que o Senhor quer. Será que temos feito esse tipo de oração? A palavra do Senhor nos ensina a fazer dessa maneira. Nós estávamos estudando, né, no pequeno grupo há algumas semanas esse texto, não é, que lá de Tiago, no capítulo 4, quando nós vemos como Tiago nos ensina a, nos nossos planejamentos, sempre considerar a vontade do Senhor. Não saia por aí dizendo que amanhã vai viajar, ou vai para a cidade tal, para a cidade Y, cidade X, vai vender, vai comprar e vai passar um ano fazendo isso. Tiago diz: você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não está no controle da sua vida. Antes é melhor você dizer assim: se Deus quiser, se o Senhor quiser, não só eu vou estar vivo, como eu também vou fazer isso e aquilo. Mas, acima de tudo, submissão à vontade do Senhor. É sobre isso que aprendemos ao ver essa oração, esse clamor deste homem aqui diante de Jesus Cristo. Ele não estava em posição de exigir nada, ele não tinha nada com que oferecer a Cristo e dizer assim: Senhor, se o Senhor me curar, eu faço isso e aquilo. Não. Se o Senhor quiser. Perceba que, ao demonstrar essa sua fala, ele também demonstra que ele reconhecia que Cristo tinha poder para curar. Isso é maravilhoso. O Senhor pode fazer todas as coisas. Nós sabemos disso. Não há limites para o poder do Senhor. Não há obstáculos, não há nada difícil demais para o Senhor. Mas às vezes o Senhor não faz aquilo que a gente pede. Não é porque Ele não pode, mas porque não está no seu propósito, não está no seu desígnio, não está na sua vontade. Não é uma questão de poder, perceba, não é uma questão de limitação, como se Cristo, imagine, olha, eu até queria, mas não posso. O leproso nos ensina ao reconhecer o poder de Cristo, mas saber que é importante também o querer de Cristo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. No segundo momento dessa cena, nós vemos agora a resposta de Jesus. Nos versículos seguintes, no versículo 41, nós vemos como Jesus reage a esta situação. Nós lemos assim: e Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. Essa é a resposta maravilhosa de Jesus. Se o homem nos dá um exemplo de uma oração, de uma súplica submissa, que considera o poder e o querer de Cristo, nós vemos que a resposta de Jesus é sim uma profunda demonstração de poder e também de compaixão. Jesus, nos diz o texto, profundamente compadecido. E eu acho maravilhoso esse detalhe que Marcos nos dá aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Ele nos diz
que Jesus Cristo, ele nutriu naquele momento compaixão profunda, um sentimento de amor por aquele homem que estava numa situação terrível. Perceba, e se lembre disso, que provavelmente aquele homem era solitário, abandonado pelos seus, abandonado por seus familiares, ou no mínimo com uma distância entre eles que eles não podiam vencer. Jesus olha aquele homem e ama. Jesus olha aquele homem e tem profunda compaixão. A tradução, né, dessa expressão aqui, Jesus profundamente compadecido, né, a tradução aqui, a palavra usada no grego, tem a ver com as entranhas, né, tem a ver com os órgãos internos. Porque os antigos pensavam dessa maneira. Né, os antigos pensavam que os sentimentos, aquilo que passa, né, na nossa mente, no nosso coração, vem de lugares, né, localizados no nosso corpo. Né? Veja como chamavam o desejo, né, de adorar. Vem do coração. Né? E de onde vem a compaixão? Né? De onde vem o afeto? Né? De onde vem o amor? Os antigos diziam, vem das entranhas. Vem do intestino. Né? E faz sentido isso. Né? A gente mesmo usa algumas expressões desse tipo, né? Às vezes você está um pouco nervoso e diz que está com um frio na barriga, né? Não tem nada a ver com a barriga. Você está sentindo, né, na sua mente, está sentindo no seu espírito. Mas a gente diz, a minha barriga está gelada, né? Eu estou com frio. Né? Faz sentido. Nós ainda carregamos, né, um tipo desse vocabulário. Isso é muito interessante. Né? A Bíblia é recheada desse tipo de fala. E olha o que o autor do texto nos diz aqui, que Jesus tem aqui as suas entranhas movidas pela situação daquele homem. Aqui a gente admira o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos levados a contemplar, a exaltar a Ele. Que Salvador maravilhoso é esse? Ele não é como um herói que está acima, que não é afetado por nada. Não. Ele olha no mais profundo da necessidade do ser humano. E mesmo esse homem, numa situação trágica, difícil, de repente ninguém estava com esse homem, Jesus Cristo tem profunda compaixão. E não somente isso, não ficou somente no sentimento, não ficou somente ali na teoria, no interno. Essa compaixão transborda. E nós vemos aqui a ação de Cristo, quando Jesus Cristo estende a mão e toca nele. Já falamos aqui que os leprosos, eles estavam condenados a um estilo de vida isolado. Eles não podiam tocar em ninguém. Um leproso, tocar em alguém era fazer com que aquela pessoa se tornasse impura. E aqui, perceba, pela lei cerimonial do Antigo Testamento, o Senhor Jesus, ao tocar nesse homem, ele está se tornando impuro cerimonialmente. Qual é a mensagem aqui para nós? A mensagem, irmãos, nós devemos compreender isso, que o nosso Salvador Jesus Cristo, ele não é simplesmente um homem, mas é também Deus encarnado. Ele que veio para estar debaixo da lei é também o legislador, é também aquele que está acima da lei. Ele veio para cumprir a lei, mas aqui ele está nos dizendo que o Evangelho vem para reverter alguns entendimentos. Na antiga aliança, a lógica estabelecida pela lei, e tinha um propósito, tá certo? Não era errado, tinha um propósito, tinha um significado. A lógica é: o impuro contamina o puro. Se uma pessoa pura toca em uma pessoa impura, ela também se torna impura.
Mas Jesus Cristo está aqui nos ensinando agora uma nova lógica que ele veio inaugurar. Que debaixo do evangelho, debaixo da aliança agora inaugurada por Cristo, a lógica é Cristo, Jesus, o puro, que purifica impuros como nós. Nós que antes estávamos impedidos de estar na presença do Senhor, porque fomos tocados por Cristo, purificados por Cristo, nós agora temos acesso à presença de Deus. Essa é a lógica que Cristo está ensinando aqui, ao tocar nesse homem impuro cerimonialmente e curá-lo, mas não somente curá-lo. Jesus está aqui também purificando aquele homem. Afinal, veja, qual foi a fala de Jesus? A oração do homem foi: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Não é curar, é purificar. Porque o entendimento do leproso é que ele não está doente, ele está impuro. Lembra, além de uma questão de saúde, era uma questão religiosa, era uma questão espiritual. É por isso que o pedido do homem foi: eu quero ser purificado. A resposta de Jesus: eu quero, fique limpo. Jesus não diz: quero, seja curado. Jesus diz: fique limpo. Essa é a lógica que Jesus está ensinando. A lógica de purificação, de restauração. A lepra era aquela doença que apontava para a malignidade do pecado. A lepra apontava para esse fato de que o pecado ele é contagioso, que o pecado ele pega e não vai embora, o pecado se alastra, o pecado prejudica tudo. Jesus está dizendo: eu vim para solucionar não só a doença da lepra, mas o mal que ela aponta. Eu vim para solucionar o pecado do mundo. Eu vim para restaurar, eu vim para purificar, não só para curar doenças terrenas, mas para curar ou purificar esse mal espiritual do ser humano. Eu vim para curar e purificar o homem do seu pecado. Esse é o ministério de Jesus. E louvado seja Deus, irmãos, que temos essa demonstração maravilhosa de profunda compaixão. Em Cristo, ao olhar para aquele homem, demonstrar essa compaixão ao estender a mão e tocar nele e imediatamente curá-lo. É exatamente assim que nós lemos no versículo 42. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E aí termina o nosso segundo momento. Primeiro momento, a súplica daquele homem leproso, um exemplo de oração submissa. No segundo momento, nós vemos a resposta de Jesus, uma demonstração profunda de compaixão. Mas o texto continua. O homem agora curado. Como essa história termina? Nós temos agora 2 momentos a mais. Terceiro momento, uma ordem de Jesus. Depois da cura, uma ordem. Nós vamos ver que é uma ordem curiosa, intrigante, mas é extremamente necessária. Veja, por exemplo, veja comigo o versículo 43. E advertindo severamente, logo o despediu. E lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Essa foi a ordem de Jesus. E aqui nós temos mais um exemplo de algo muito interessante que acontece principalmente no Evangelho de Marcos. Principalmente no começo do Evangelho de Marcos. Já vimos algumas vezes isso no capítulo 1. Jesus faz alguma coisa, alguma demonstração de poder, alguma demonstração de autoridade, expulsa um demônio, cura um enfermo e diz: não fale nada, não espalhe, não compartilhe. Quando a gente lê esses textos, né, eu me lembro muito, né, eu lia e ficava: por quê? Né? Qual é a razão de Cristo
está guardando segredo nesse momento? Não era para a gente estar falando sobre isso, afinal a gente sabe, né? A nós, crentes, discípulos de Cristo, hoje nós somos, na verdade, exortados a fazer o contrário, a falar, a compartilhar, a testemunhar da obra de Cristo. Mas por que naquele tempo, nesse início de ministério, de repente, né, aos olhos humanos, a gente podia dizer, Jesus, é nesse momento que o Senhor tem que alavancar, né? Hoje dizia, né, o Senhor tem que viralizar nos primeiros momentos, porque vai trazer visualização, né, vai trazer mais uma plataforma para o Senhor. Será que Jesus estava aqui com uma péssima estratégia de marketing? Será? Como podemos entender? Esse tema é um tema muito interessante, né, debatido por muito tempo, né, pelos estudiosos do Novo Testamento, especialmente do Evangelho de Marcos. É chamado, inclusive, de o segredo messiânico. O segredo messiânico. Qual é? O fato de que Jesus, no início do seu ministério, pedia sigilo. Pedia que as pessoas não compartilhassem aquilo que ele estava fazendo. Algumas razões são levantadas, tá certo? Eu não quero transformar isso aqui numa aula, mas algumas propostas são levantadas. E todas elas dependem do público para quem Jesus está se dirigindo. Nós já vimos aqui, quando nosso irmão Bruno estava pregando sobre a autoridade de Cristo, quando Cristo expulsa aquele demônio, aquele espírito imundo, e pela primeira vez no Evangelho de Marcos pede ou ordena que aqueles espíritos ficassem calados, porque sabiam quem Jesus era. Ali, o entendimento é, Jesus, ele exige o silêncio dos demônios, porque ele quer assim demonstrar a autoridade que ele tem sobre os demônios. Mesmo que os demônios estivessem falando, né, vamos colocar aqui entre aspas, né, a verdade, sabendo que ele era o Filho de Deus, Jesus os impede de falar, porque Jesus não quer ser ajudado por demônios. Pelo contrário, ele quer demonstrar a sua autoridade, limitando a atividade desses seres espirituais. Então, esse seria um primeiro motivo por que Jesus pede ou ordena o silêncio dos demônios. Em relação à multidão, às multidões, Jesus sempre pedia que as multidões ou as pessoas curadas fizessem silêncio, porque, já falamos aqui algumas vezes, ele não queria ser reconhecido como um curandeiro, como um fazedor de milagres, para que as pessoas não confundissem aquilo que ele veio fazer. E sabemos que foi exatamente isso que aconteceu durante grande parte do ministério de Jesus. Ele ficou grandemente conhecido como um homem que multiplicava pão, por exemplo, como um homem que curava doenças, como um homem que expulsava demônios. Perceba, Jesus fazia sim todas essas coisas, mas como eu já disse, essas coisas não eram o principal. Essas coisas, elas são secundárias ou acessórias, elas apontam para o principal, elas demonstram a autoridade da palavra, do ensino de Jesus. Acontece que nós sabemos que muita gente confundia, olhava para Jesus apenas como alguém que vai tirar a minha dor, olhava para Jesus como alguém que ia me curar finalmente, porque eu já tentei tantos lugares, já tentei até outros deuses, e de repente apareceu algum aí que me cura. Veja, Jesus não queria ser confundido simplesmente como um fazedor de milagres. E essa é a razão, né, porque Jesus exigia esse silêncio, especialmente numa situação como essa. E, finalmente, a última razão, né, que é levantada que diz respeito a esse segredo sobre o ministério de Jesus, é em relação às autoridades. Jesus não queria ser perseguido nesse primeiro momento. Muitas vezes, antes de fazer um milagre, né, lembre de João capítulo 2, né, Jesus diz, não é chegada a minha hora.
antes de fazer o primeiro milagre narrado por João, falando para sua mãe, Maria: mulher, não é chegada a minha hora. Porque ele dizia: se eu começar a fazer milagres, eu vou ficar conhecido. E ficando conhecido, a perseguição, as autoridades, os inimigos vão se avolumar e o meu tempo será encurtado. Então Jesus administrava muito bem, de maneira estratégica, essa questão. E é exatamente o que acontece aqui, quando ele ordena esse homem curado. Imagine, querendo contar para todo mundo, querendo reunir a sua família, que há muito tempo não o via, reunir a sua vizinhança, dizer: olha, eu era aquele leproso que vivia afastado de vocês e agora eu estou limpo, estou curado. Quem é que não gostaria de dar esse testemunho, não é verdade? Mas Jesus aparentemente decepciona esse homem e diz que ele não deveria contar nada a ninguém. Mas pelo contrário, Jesus dá uma ordem a ele. Ele diz: vá e apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Jesus não deixa aquele homem de mãos vazias. Ele proíbe e diz: não conte nada a ninguém agora, mas faça aquilo que a lei exige. Se você olhar lá no capítulo 14 de Levítico, depois você pode ler com calma na sua casa, Levítico capítulo 14, há ali uma longa instrução para os leprosos que eram curados. O sacerdote, naquela época, funcionava como um tipo de médico. Eram pessoas ilustradas, né, estudadas, e a lei de Deus colocou esses homens como aqueles que tinham a responsabilidade de verificar o leproso, para saber se ele estava melhor ou não, para saber se ele ainda estava doente ou não. Como era isso? O leproso se apresentava ao sacerdote, o sacerdote ia olhar as feridas, ia ver a pele daquelas pessoas, ver como é que estava, se tinha evoluído, se não tinha, se estava regredindo. De repente, o sacerdote podia dizer: você não está mais com lepra, você está curado, você está restaurado. O que é que aconteceria depois disso? O sacerdote, ele ia realizar um ritual de purificação. E Moisés, né, lá em Levítico 14, ele determina como é esse ritual. O próprio leproso teria que arrumar 2 pássaros e mais alguns materiais, especialmente o isopo, né, que era um tipo de uma planta que é muito folhosa, muito volumosa, né, com uma palha assim, que servia como um tipo de pincel. E aí o leproso levaria todo esse material ao sacerdote, o sacerdote sacrificaria um dos passarinhos, pegaria o sangue, derramaria ele num tipo de bacia, molharia o outro passarinho nesse sangue e liberaria esse passarinho, e ele sairia voando, no significado de que agora esse homem está livre, está liberto, pronto, né, para viver novamente em liberdade. Mas não termina aí. O sangue daquele passarinho que foi morto vai ser agora molhado naquele isopo, e esse sangue vai ser aspergido no leproso. É um tipo de lavagem, 7 vezes. E aí, a partir daquele momento, o sacerdote declararia que aquele leproso estava finalmente purificado. Poderia voltar à convivência da sua família, poderia voltar ao culto, poderia apresentar os seus sacrifícios e tudo mais. Estava plenamente restaurado. E é exatamente esse sacrifício que Jesus está dizendo aqui: olha, vá ao sacerdote, ou seja, viaje para Jerusalém, encontre com o sacerdote, diga que você foi curado e apresente o seu sacrifício. Jesus está pedindo nada mais, nada menos que aquele homem cumpra a lei. E essa ordenança era o testemunho correto que o Senhor havia determinado. Jesus seria glorificado dessa maneira também, porque imagine você, o sacerdote,
certamente iria perguntar como isso aconteceu. E ele diria: eu fui curado por Cristo. Eu fui curado pelo Messias. Eu fui curado com poder, de acordo com a vontade do servo do Senhor, que veio, que finalmente chegou. E essa mensagem chegaria diretamente onde? No sacerdote. Seria maravilhoso. Mas infelizmente, irmãos, esse homem não fez isso. E aí a gente chega no quarto momento dessa cena. Veja, a súplica do homem, um exemplo de oração submissa, a resposta de Jesus, uma demonstração de profunda compaixão. A ordem de Jesus, vá e se apresente ao sacerdote, não conte nada a ninguém, né? Nós podemos compreender um pouco mais dessa ordem. E finalmente nós vemos que esse homem ele não obedece essa ordem. O texto nos diz, a partir do versículo 45, mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Um texto que começou tão bem, com um homem se curvando aos pés de Cristo, se submetendo à vontade do Senhor, dizendo: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me purificar, diante de uma ordem clara de Cristo. O texto termina de uma maneira triste, com a desobediência desse homem que acabou de ser curado, acabou de ser alvo da misericórdia do Senhor, acabou de ser alvo do poder de Cristo ao purificá-lo imediatamente. Ele não fez aquilo que Cristo pediu. O que foi que ele fez? O texto é muito claro. Esse homem imediatamente saiu dali e começou a proclamar muitas coisas, a falar a todos, a divulgar a notícia. Nós já vimos o porquê isso não deveria acontecer, porque iria dificultar o ministério de Jesus, porque as pessoas não iam compreender bem qual era a mensagem. E é exatamente isso que acontece. O texto nos diz: por causa disso, Jesus não pôde mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Lembra no versículo 38, quando Jesus disse: vamos às outras cidades, vamos às outras vilas, para que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. E no meio dessa lista de cidades, em alguma delas, esse homem, porque desobedeceu, porque falou o que não devia, impediu que outras cidades recebessem a pregação de Jesus. Olha quão grave são as consequências do erro desse homem, a ponto dele ter atrapalhado a pregação de Jesus. Eu, particularmente, não queria ter isso no meu currículo. Foi por causa de mim que Jesus Cristo não pôde entrar publicamente em algumas cidades. Mas podemos ver aqui, ainda assim, a providência do Senhor, a ponto de vermos que a fama de Jesus já estava tão difundida naquele tempo que Jesus ficava fora nos lugares desertos e multidões vinham ao encontro dele. Louvado seja Deus que o ministério de Cristo não acabou aí, não parou aí. O evangelho continuou a ser pregado, talvez com um pouco mais de dificuldade. Mas eu quero, meu irmão, e assim nós já estamos caminhando para o fim da nossa pregação, meditar com você na atitude desse homem. Perceba que ele, no início, demonstrou ser alguém muito submisso e interessado com a vontade de Cristo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E aí ele foi abençoado, foi curado, foi purificado. Mas no momento seguinte, quando mais uma vez a vontade do Senhor foi manifestada diante dele, de maneira clara, ele foi rápido em desobedecer. Esse texto, irmãos,
me ensina sobre como nós também muitas vezes fazemos. Nós somos muito seletivos acerca da vontade de Deus para a nossa vida. A vontade do Senhor, ela está muito clara diante de nós. Está escrita. Nós temos a revelação dela. Nós temos a palavra do Senhor. Acontece que, como o homem leproso, nós somos seletivos e escolhemos alguns aspectos da vontade de Deus que nos beneficiam mais, que nos abençoam mais, que trazem um certo conforto para nós. Buscamos a vontade do Senhor quando pedimos coisas que queremos. Quando buscamos bênçãos, seja a cura de uma doença, seja algum outro tipo de satisfação que podemos ter nessa terra, em nossos dias. Mas, quando a palavra do Senhor, de maneira clara, evidente, ela aponta um caminho à frente, que vai exigir, por exemplo, de nós algum tipo de renúncia. Algo que nós nos sentimos até em desconforto para fazer. Nós somos rápidos em desobedecer. Esse texto me ensina sobre mim. Certamente você é chamado a olhar para o seu próprio coração nesse momento e reconhecer, irmãos, que nós precisamos nos submeter a toda vontade do Senhor. Mesmo que ela soe para nós desconfortável, mesmo que ela soe para nós difícil, mesmo que ela nos coloque em uma situação de risco, mesmo que ela aponte um caminho que talvez por nós mesmos nós não decidíssemos seguir. É muito interessante, e aqui pego emprestado uma frase do comentarista John Corson, que olha para esse texto de uma maneira muito interessante ao dizer o seguinte: o leproso curado, ele falou cedo demais, como nós já vimos. Jesus, por causa disso, foi impedido de entrar nas cidades. Mas e nós? Quantas vezes falamos tarde demais e impedimos alguém de vir a Ele? Sejam eles leprosos, ansiosos demais ou frequentadores de igreja como nós, tímidos, o que nós devemos fazer é a vontade de Deus. Nos submeter à vontade de Deus. Nada mais e nada menos. O leproso, pela ordem de Cristo, estava impedido de testemunhar. Nós somos ordenados a testemunhar. E exatamente como nos alerta o nosso irmão, nós falamos tarde demais. Ficamos calados quando deveríamos falar. O leproso falou quando deveria ficar calado. E nós fazemos exatamente o contrário. Olhando para esse texto, irmãos, nós podemos retirar para nós algumas aplicações. A primeira é que devemos compreender que não há estado tão difícil que nos leve a não podermos nos aproximar de Cristo. Naquela sociedade, aquele homem era o que as pessoas podiam olhar e dizer assim: olha, isso é impossível, não tem jeito, não tem o que fazer, está condenado, está fadado a uma vida diminuída. Mas ele compreendeu que o Messias veio para purificar. O Messias veio para restaurar aquilo que está quebrado. O Messias veio para consertar aquilo que está fora do lugar. O Messias veio para reconciliar todo o mundo com Deus. De repente, você não é um leproso, mas todos nós, sem exceção, temos o problema
para o qual a lepra apontava naquele tempo. Todos nós somos pecadores. E pela graça podemos nos aproximar de Cristo. Pela graça podemos nos curvar diante dele. Pela graça podemos reconhecer que ele é Deus, que ele é Senhor. Pela graça, ele estendeu a sua mão e nos tocou e nos purificou. Porque foi da vontade dele nos salvar. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Aproxime-se então com confiança e com submissão. Aproxime-se de Cristo. De repente nós nos sentimos sujos demais para nos aproximar de Cristo. O pecado muitas vezes faz isso com a nossa consciência. O pecado muitas vezes nos atormenta, nos envergonha. E uma das primeiras coisas que a gente faz é nos afastar do Senhor. Parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar até de vir à igreja. Esse texto nos ensina, irmãos, que nós somos chamados a nos aproximar do trono da graça. Como Hebreus 4 nos afirma, nós temos um sumo sacerdote que sabe da nossa fraqueza e podemos entrar de peito aberto no trono da graça, com confiança, porque Ele nos recebe, nos purifica e certamente nos restaura e não nos deixa como nós estamos. Precisamos estar sensíveis a ouvir e compreender a vontade de Deus para nós. Não falo aqui da vontade do Senhor como muitas vezes as pessoas falam, como um tipo de uma busca eterna de saber o que é que vai acontecer amanhã, o que é que Deus quer que eu faça, para onde Deus quer que eu more, com o que Deus quer que eu trabalhe. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a lei de Deus. Estou falando sobre o mandamento do Senhor que está escrito na palavra do nosso Deus. Leia, compreenda, busque saber qual é a vontade de Deus, porque Ele revelou para todos nós. E quando ler, quando compreender, submeta-se. Reconheça que a vontade do Senhor, como nos diz o apóstolo Paulo, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela não parece ser, mesmo quando ela nos coloca em lugares desconfortáveis, mesmo que ela nos faça abrir mão de muita coisa nessa vida, mesmo que ela nos convide, como Cristo nos convida, a negar-nos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e seguirmos a Ele. Devemos nos submeter, confiando que essa vontade, irmãos, é a melhor vida que nós podemos viver. Quando a vontade do Senhor se manifestar diante de nós, quando lermos a palavra, quando compreendermos, quando ouvirmos uma pregação que nos aponte o caminho, que nós, irmãos, não nos neguemos a obedecer, porque foi para isso que o Senhor nos purificou. Nós somos salvos para a obediência, nós somos purificados para a obediência. Esse leproso, ele foi purificado e não obedeceu. Que isso não aconteça também na minha vida e na sua vida. Acima de tudo, como nós já falamos, que nós possamos ser testemunhas desse Salvador. Sobre nós não tem mais nenhum tipo de impedimento. Podemos abrir nossa boca e podemos falar. Porque o tempo chegou. Aquele Jesus Cristo que estava no início do seu ministério cumpriu todo o caminho, com fidelidade, com perfeição, levou até as últimas consequências o seu propósito de abençoar este mundo, de salvar um povo para si mesmo. E nós temos aí o Evangelho, essa boa notícia de que aquilo que Jesus Cristo veio fazer, Ele fez, Ele completou. Não é mais segredo. Podemos compartilhar. Por isso, compartilhe. Abre a boca e fale de Cristo. Compartilhe dessa purificação que você mesmo recebeu sem merecer. Compartilhe e testemunhe dessa restauração que você experimentou na sua vida, que é poder de Deus. Foi da vontade do Senhor nos purificar. E agora que possamos nos submeter a toda
a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse texto que nos ensina de maneira tão simples sobre o poder de Cristo, a vontade de Cristo, a compaixão do Senhor. Nos ensina, Pai, como a obra do Senhor Jesus nos alcançou. Éramos tão indignos como este leproso. Estávamos tão distantes, isolados do Senhor como este leproso. Mas pudemos ser tocados pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado por este evangelho. Te pedimos que o Senhor nos faça crentes obedientes, Pai. Porque o Senhor Jesus operou um milagre em nós. De repente Ele não nos curou de alguma doença, de repente Ele não nos fez ver quando éramos cegos, levantar quando éramos paralíticos, Senhor. Mas, com certeza, Ele nos restaurou da morte espiritual. Estávamos separados do Senhor. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Cristo nos deu vida. Esse milagre aconteceu. E eu te peço agora, Pai, que o Senhor nos faça obedientes. Obedientes à tua vontade, Senhor. A tua vontade que foi dita, que foi manifesta, Senhor, a nós. Que possamos segui-la. E que possamos falar, Senhor, desta salvação. A este mundo que precisa ouvir. A este mundo, Senhor, em que pessoas estão desesperadas, sedentas de salvação. Nos dá coragem, Senhor, nos dá ousadia. Nos usa, Pai, para salvar. Para que mais e mais pessoas possam ser purificadas pelo Senhor. E possam compreender que Cristo salva. Que há poder no nome de Cristo. Que há salvação em Jesus. Nos usa, Pai. Para que o teu nome seja mais e mais conhecido, mais e mais admirado, mais e mais amado, Pai. Não só por nós, não só por nossa igreja, mas para todos aqueles que o Senhor ainda vai chamar. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por este culto e te pedimos que o Senhor continue conosco ao longo dessa semana, Pai. Abençoe a todos que estão aqui. Abençoe, Pai, aqueles que não estão, Senhor. Como disse, sentimos falta de muitos irmãos hoje, neste feriado, Senhor. Muitos viajando. Te pedimos que o Senhor abençoe esta igreja, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, nos livre do mal, nos livre das tentações. E que tenhamos uma semana abençoada, Pai. Cheia de vitória em Cristo Jesus. Vitória contra o pecado, vitória contra as trevas, contra as tentações, contra a nossa carne, Senhor. Que seja uma semana cheia de obediência, cheia de evangelho, cheia da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Te oramos, Senhor, e te agradecemos. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para todo sempre.